Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sou diretora do Acreditando e estou aqui para falar um pouco mais para vocês sobre a nossa realidade, sobre o nosso dia a dia. Todo início de ano a gente se pergunta qual é o nosso grande diferencial dentro do cenário da reabilitação, porque afinal de contas nós começamos há 15 anos atrás com o pioneirismo, oferecendo um método de trabalho diferente, com recursos diferentes, e a gente segue assim, sempre com atualizações, pensando em como a gente pode desenvolver e melhorar o nosso trabalho. Então eu estou aqui para mostrar um pouco para vocês do nosso dia a dia, discutir um pouco e mostrando na nossa realidade como que esse diferencial acontece. Qual que é o andar que a gente está aqui hoje, Nath? Nós estamos no terceiro andar, ou seja, o último andar do Acreditando, o último que foi inaugurado. Ele já se modificou algumas vezes e a gente organizou ele nesse formato de uma academia, um espaço de treinamento físico, mas que também contempla vários objetivos do programa de reabilitação. Então nós temos aqui os treinos do condicionamento físico que acontecem também em diferentes formatos, formato em grupo, formato personalizado, individualizado, para os nossos clientes, para os familiares, para a gente cuidar de quem cuida também, né? E aqui durante os treinos vocês vão ver que é tudo muito dinâmico, né? Então são treinos que vão, obviamente, estimular todo o potencial dos nossos clientes, buscando sempre mais, buscando sempre recuperação, condicionamento cardiovascular, qualidade de vida e saúde, mas também olhando para todos os recursos, o que nós temos de evidência científica dentro desse programa. Voltando para os nossos diferenciais, um dos principais é a personalização do programa. Então, quando a gente pensa no nosso cliente, a gente não pensa num protocolo fechado, num protocolo que já está estruturado e que é igual para todo mundo. Aqui a gente vai desenvolver realmente um programa de habilitação e treinamento que é específico para você. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Estou com uma cliente aqui, por exemplo, que é a Beatriz. Vou atrapalhar o treino. Calma, pessoal, não fiquem nervosos. Mas a Bia, que está aqui com a gente há mais ou menos uns 14 anos, né, Bia? Quase 15. E que faz todo um programa de reabilitação completo aqui. Então, desde a reabilitação da recuperação neuromotora. Mas, por exemplo, está aqui hoje fazendo um treino de condicionamento físico com a Bela e com o Pivoto, que foi desenvolvido recentemente pelo time do Acreditando e que realmente tem como objetivo trazer um treino mais funcional, com mais engajamento, buscando até melhorar nas coisas do seu dia a dia. Como que é isso pra você? Deixa eu ver se eu consigo falar, porque eles gostam. Respira fundo e vai. Realmente é difícil, mas é muito bom coisas do dia a dia. Por exemplo, esse exercício que eu tô fazendo aqui agora, eu faço muito durante o dia para pegar objetos que caem. Tomando muito cuidado, porque senão eles brigam se eu me jogo de qualquer jeito. Então, é isso. A gente treina aqui para colocar em prática em casa. E você veio de uma outra hora de treino, né? O que você fez antes daqui? Eu fiz robô. Uhum. Eu comecei com pilates hoje pra Fiz alongar. robô é ótimo, né? Fiz robô. Eu fiz ela um fez robô. Ela fez o treino robótico de marcha. Exato, esse nome inteiro. E fiz pilates e agora eu tô no condicionamento. Então, faço 3 horas. E você acha que essa sequência deixa o seu corpo diferente? Ou, assim, por que dessa sequência? O que ela significa pra você? Sair de um serviço e pro outro, por exemplo? Eu gosto de começar com pilates na quinta-feira, por exemplo, porque eu acho que algumas dores que eu trago de casa, algumas coisas que eu já chego, o pilates consegue me organizar e já dar uma aquecida, uma alongada. Melhorar a postura, a consciência corporal. Exato, nossa, muito. E aí, quando eu vou pro treino robótico de marcha, eu já tô com a postura mais alinhada. E quando eu chego aqui, também tô preparada pra esforçar um pouco mais. Então, a gente testa, né? A gente pode testar e vocês sugerem também. E já mudou seu treino já muitas mudou. vezes? Inclusive, esse treino é novo hoje. É a primeira vez que eu tô fazendo essa sequência, mas eu gostei bastante. Então, quando a gente fala assim que a gente está aqui personalizando e individualizando o treino, ele também vai acompanhando as fases da sua vida. Sim, com certeza. Então, a gente costuma dizer aqui que a gente não trabalha com um prazo de alta, a gente trabalha com metas. Metas que fazem parte do dia a dia do nosso cliente. Sim. Então, que eles vão mudando ao longo da vida e a gente tem que o tempo todo pensando em como a gente vai contemplar isso, essa nova fase, esse novo momento, esse novo objetivo. E isso tem que estar presente no seu programa de reabilitação. Com certeza. E eu mudei recentemente justamente por isso, porque vocês sempre perguntam quais são os objetivos para esse ano, para esse semestre, e a gente também tem abertura para falar, olha, isso para mim não tá funcionando, eu gostaria de tentar de outra forma. Então, e esse ano quase não tem um objetivo importante, né? Poucos, são quase poucos. Nada, vocês vão ver por aí. Não vamos dar spoiler ainda. Né? Mas, obrigada a você. Vou voltar a treinar antes que... Desculpa, pessoal. Desculpa, Bela. Desculpa, Ivan. Obrigada. Hoje, mais tarde, tem inclusive todo mundo treinando, o time inteiro, porque sim, aqui no Acreditando, todo mundo tem que fazer aquilo que a gente vai propor para o cliente depois. Porque a gente tem que aprender, a gente tem que sentir na pele antes da gente fazer o próprio treino. Então vocês viram, a gente acompanhou agora o treino da Bia, um treino que ele tem como objetivo ser mais funcional, mais dinâmico, que tem, claro, uma relação com motivação, com as atividades do dia a dia,
Mas em alguns momentos a gente também direciona para uns treinos que são mais específicos, mais focados em movimentos isolados, que também valorizam um pouco mais uma qualidade de postura ou um movimento muito específico, como por exemplo o que a Marina está propondo aqui durante o exercício. Então, durante o exercício que a Marina está propondo, ela está fazendo um trabalho isolado, um trabalho de puxada, com uma postura muito alinhada com a cliente, muito estabilizada. Claro, com a ajuda do estagiário, o nosso time de estagiários que torna tudo isso possível junto com os nossos treinadores. Então, que pra gente tem, assim, muita importância porque temos um time muito grande que consegue manter a qualidade do trabalho, então nos auxiliar nesse posicionamento, no alinhamento, para que a gente possa oferecer realmente exercícios com muita qualidade para os nossos clientes. Aproveitando na correção da postura, conta um pouco pra gente qual o objetivo desse exercício mais isolado, né, mais específico, diferente de um treino que ali é mais dinâmico e mais funcional. Tô chique, tá? Chique. Tô chique, tá bom? Então, como eu tava ouvindo aqui de relance você falar, né? Então, a ideia aqui é buscar o fortalecimento muscular, só que buscando uma postura mais alinhada, sem compensações musculares e posturais. Então, a gente tem sempre uma ajuda de um estagiário para ajudar nessa estabilização e fazer a movimentação da forma mais isolada e sem essas compensações musculares, mesmo buscando esse fortalecimento mais específico, de uma musculatura específica, e aí sim auxiliar depois a Renatinha no dia a dia, nas transferências ou nas atividades que ela tiver que fazer no dia a dia dela. Né? Obrigada, viu? E você, Rê, tá gostando do treino? Como é que tá pra você? Bastante, eu gosto bastante de fazer condicionamento físico. Com a Marina. Com a Marina. Isso. Foi super imparcial, foi Depois bem espontâneo. Depois a gente acerta. Aqui nós estamos no primeiro andar. Nesse espaço, no ginásio, é onde a gente foca no trabalho de treinamento neuromotor solo, ou seja, serviço de recuperação neuromotora do solo. Aqui a gente oferece aquele programa multimodal que tem todos os pilares da reabilitação neurológica, como treinos de marcha, trabalho em ortostatismo, exercícios com eletroestimulação, vibração corporal com a plataforma vibratória e outros exercícios posturais, exercícios de core, de controle de tronco, enfim, tudo aquilo que compõe o programa de recuperação neuromotora. Durante os exercícios, nós utilizamos diferentes recursos. Mas não só o segredo está nos diferentes recursos que nós temos aqui num programa multimodal, mas em como a gente pensa isso e como a gente raciocina isso. Então, o método fala sobre a sistematização dessa seleção e dessas escolhas. E é por isso que, de novo, a gente não trabalha aqui com protocolos fechados. Não temos aqui um protocolo fechado de treino de marcha de forma isolada. Se o objetivo é a marcha, a gente tem que olhar para tudo que contempla e tudo que compõe a marcha. E para isso nós vamos trabalhar com diferentes atividades, diferentes recursos. Com marcha suspensa, marcha em barra paralela, marcha com sistema robótico, aquilo que realmente trouxer benefício para o objetivo que a gente está procurando para o nosso cliente. Ou seja, sem protocolo fechado, aquilo que realmente é personalizado para você e para o que você precisa. Então as coisas vão acontecendo aqui no ginásio, diferentes tipos de treino. Vamos aproveitar que hoje até que está um pouco calmo, né? Vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui, Rafa. Vamos lá com a Larissa e com o Marcelo, peraí. Cheguei aqui para interromper o treino do Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Lari? Tudo bem? Lari, conta pra gente um pouco que exercício que o Marcelo tá fazendo aqui agora. Bom, o Marcelo agora tá fazendo a marcha na barra. A gente já treinou a descarga de peso ali em pé antes. Então agora a gente trouxe pra marcha mesmo, já treinou as fases da marcha, pra depois ele conseguir fazer isso no andador. Então a gente sempre começa aqui e depois passa pro andador. E por que você acha que isso é importante pra você, Marcelo? Como que você entende isso, já que você já tem um tempo aqui com a gente e faz parte aí da compreensão da sua prescrição? É verdade, que me ajuda muito no meu equilíbrio postural, eu procurar ficar em pé, sem me apoiar tanto na barra, fazendo a descarga de peso nas duas pernas. E isso que tem me ajudado muito, somente para poder andar em casa, andar com andador. Isso que me ajuda a poder estar fazendo esse treino de postura e de marcha. Essa é a sua primeira hora de treino hoje ou você já fez alguma? Não, hoje é a minha primeira hora. Hoje é a sua primeira hora. Primeira hora, e a próxima eu vou fazer condicionamento físico. Tá, e ficar em pé vai cansando, tá até entrando clonos aí. Um clonozinho de vez em quando. E aí você vai, faz a marcha, que é um objetivo importante para você, né? Sim, para exatamente, não só aqui não acreditando, mas fora do ambiente terapêutico, na sua casa, né? Minha meta mesmo é depender do mínimo possível de cadeira de rodas, né? Então, por isso que eu foco muito no treino de marcha, fortalecimento das pernas. Tem me ajudado muito, desde quando eu comecei aqui na Acreditando.
eu já me sinto bem mais independente para estar saindo da cadeira. E daqui você vai para o condicionamento físico. E lá, como você sente? O que você acha que é o principal do seu treino? Então, no condicionamento físico, o que eu foco mais é fazer um fortalecimento justamente tanto das pernas como do tronco para poder manter mais o equilíbrio, né? Quando a gente fica na cadeira de rodas muito tempo, vai começando a atrofiar a musculatura, então a gente tem que estar treinando isso daí para não perder a sua postura e o seu fortalecimento do corpo. Agora, bonito mesmo é quando o cliente entende tudo da prescrição dele. Você viu que lindo explicando? E eu fiquei orgulhosa, não porque é? ele é o meu cliente, né? Exatamente. Então é isso, quando a gente fala do protagonismo do cliente, da personalização do programa de treinamento e de reabilitação, a gente fala do cliente no centro de tudo isso. Então o objetivo é ele, quem escolhe é dele, faz sentido, obviamente, dentro de toda a programação terapêutica que a gente tem de treinamento físico para ele, mas antes mesmo de tudo acontecer, ele tem que entender sobre isso. Ele tem que entender sobre o próprio corpo, o que funciona, o que não funciona, como que melhora para ele, para que a gente possa realmente fazer o melhor possível para os potenciais dele. Marcelo, obrigada. Desculpa interromper seu treino. Bom treino para vocês. Bom, gente, vamos seguir agora. Vamos mostrar um pouco dos outros andares e das coisas acontecendo aqui no Acreditando. Vamos lá. Bora lá pro térreo, pessoal? O elevador, que é claro, é muito disputado, mas que também é um encontro e um momento que muitas vezes a gente conversa sobre as coisas que estão acontecendo no prédio, sobre o próximo treino. Os clientes aproveitam para descansar entre uma hora e outra, às vezes eles até fogem para tomar um cafezinho antes de voltar para onde eles precisam. E a gente encontra eles no elevador fugindo, mas a gente leva de volta. É isso aí. Aqui no térreo a gente tem outros serviços. Então o serviço, por exemplo, do Pilates, que vocês já conhecem do Acreditando, que é um Pilates que foi desenvolvido para pessoas com lesões neurológicas, para o nosso público e que tem como objetivo primordial trabalhar, obviamente, os pilares aí do Pilates dentro do programa de habilitação. Então, mobilidade, consciência corporal, estabilidade, força, respiração e toda essa parte de percepção corporal, percepção do movimento, muitas vezes preparar o movimento, o corpo do nosso cliente, o cliente, para os próximos desafios, para os próximos objetivos. Eu estou aqui invadindo de leve o atendimento da Bianca. E como fazer tudo isso? Ainda está ajudando o cliente e o seu Newton ainda respirando, né, seu Newton? E fazendo o exercício. Alinha a cabeça, seu Newton. Isso! O objetivo desses exercícios são basicamente trabalhar todas as musculaturas da perna dele. Então, principalmente musculatura extensora de quadril, musculatura extensora de joelho, enquanto ele consegue sustentar pela força do abdômen a perna dele lá em cima. Então, um trabalho completo de core e de membro inferior para o seu Newton. Perfeito. O seu Newton daqui vai para algum outro serviço, seu Newton? Vou pro segundo andar para fazer um pouco de solo e membro superior. Perfeito. E lá você vai trabalhar os movimentos funcionais, tanto da perna quanto do braço, que você preparou aqui com a Bianca, tá certo? É isso? E o que você acha? Funciona? Fica bom para você nesse formato? Fica ótimo. Fica ótimo? Faz a diferença no seu treino? Faz bastante diferença. E aqui também, ela não falou, mas trabalha um pouco alongamento, porque eu estou sentindo puxar. Tá sentindo alongar aí, né? E a gente parou aqui estrategicamente para ficar alongando, tá? Tô brincando, seu Newton. Não vou mais trabalhar o treino. Obrigada, viu, Bi? Vocês já viram alguns vídeos na internet, por exemplo, da Ana explicando para vocês a bicicleta com LED de estimulação. Não tem ninguém utilizando agora, mas a gente consegue colocar umas imagens, né, Rafa? Para mostrar um pouco do equipamento, mas que é um recurso que nos ajuda muito e auxilia muito os nossos clientes. Tanto para pensando no movimento mesmo, né, de membros inferiores, nos movimentos, na função dos membros inferiores, mas também no ganho de trofismo muscular, na melhora da circulação distal e periférica, né? E aqui a gente tem alguns outros recursos, como o sistema robótico de marcha, que vocês já viram também, já conhecem, que faz parte do nosso programa de reabilitação e de treinamento físico, que, de novo, não temos um protocolo fechado para o uso do treino robótico. O que a gente quer é que o nosso cliente utilize esse recurso dentro de um programa muito bem estruturado e completo, que não é só formado por um treino robótico, mas com tudo aquilo que ele precisa e que esse recurso vai contemplar, vai ajudar e vai fazer a diferença. Antes de entrar no elevador, muitas pessoas nos perguntam, mas qual é o tamanho do Acreditando? Então, vocês viram até agora que nós já mostramos 3 andares diferentes. Mas a nossa querida Isa, nosso marketing, que faz as artes aqui de comunicação interna, né? Mas só para vocês entenderem um pouco mais. Então, lá na entrada, no primeiro subsolo, é o andar da recepção dos clientes, dos consultórios, da nossa lanchonete tão querida da Lu, né? Que está ali sempre reunindo o pessoal para o cafezinho. Aqui no térreo, que nós temos toda a parte de infraestrutura robótica, do equipamento de LED estimulação e do Pilates, que a gente acabou de passar por aqui.
No primeiro andar, que é o nosso ginásio da recuperação neuromotora solo, onde toda a mágica do multimodal e do NTS acontece. No terceiro andar, a nossa academia, que a gente também já mostrou um pouco para vocês. E agora vocês vão conhecer o segundo andar, onde são as salas de atendimento individual dos diferentes serviços e especialidades. Vamos lá. Ná, essa questão de multimodal, de NTS, periodização de treinador, explica um pouco melhor em relação a isso pra gente, assim, o que é isso dentro do mundo do Acreditando, o que é NTS? O NTS é o nosso método, né? Então, o Neuromotor Training System, que nós fomos desenvolvendo ao longo desses 15 anos, justamente pensando em como a gente organiza todo o raciocínio. Então, a gente consegue organizar o que a gente tem dentro desse multimodal, ou seja, o que tem de evidência científica dos recursos, das atividades e exercícios, a gente trouxe para o nosso programa. Mas como a gente organiza isso? Que exercício vem antes, que exercício vem depois, qual serviço, por onde a gente começa, ou como a gente personaliza de acordo com o objetivo do nosso cliente. Então, o nosso principal diferencial é um método que vem para sistematizar tudo isso. Então, todos os nossos clientes têm um profissional responsável que elabora essa prescrição, que é uma prescrição, de novo, individualizada. Eu sei que já falei isso muitas vezes, mas é assim, o coração de tudo. E que a gente vai colocar ali nessa prescrição, né, quais exercícios e atividades serão realizados, quais recursos nós vamos usar, quais a sequência de serviços que vão compor esse programa de reabilitação, para que a gente consiga atingir as metas do nosso cliente. Mas, Natália, e se a gente não alcançou? A gente vai entender por quê. A gente vai conversar com o nosso cliente. Será que a gente fez uma meta que não era possível? Será que faltou adesão ao treino? Será que a gente precisa mudar a sua prescrição? A gente vai fazer isso. Mas e se a gente conseguiu alcançar a meta? Daí eu não vou fazer nenhuma piadinha sobre isso, que já está muito batido, mas é óbvio que a gente vai mudar essa meta. Que a gente vai buscar novas conquistas, novos objetivos daquilo que realmente é importante para o nosso cliente. E voltando aqui para o segundo andar, respondi sua pergunta? Respondeu. Vamos conhecer então, bora agora lá. Aqui nessa sala aqui, que é a sala de muito trabalho, né, de muitas discussões. Eu queria que você falasse pra gente, Nath, em relação como que para isso tudo acontecer, essa questão do método que você falou e tudo mais. Como o treinador ele se prepara? O treinador ele já vem pronto para trabalhar aqui no Acreditando? Como que você prepara esse treinador aqui? Mas então, imagina o seguinte, lá em 2010, quando a Acreditando começou, nós éramos um centro certificado do Project Walk, ou seja, os primeiros profissionais, assim como eu, nós fomos todos formados nos Estados Unidos. Então, lá na matriz, para trazer esse conceito diferente de reabilitação. Mas a gente sentia muita necessidade de ter uma organização interna, de ter um alinhamento em equipe, como que nós poderíamos treinar os novos profissionais que iriam compor a nossa equipe dali para frente. E desde o início do Acreditando, a gente separou 2 horários na semana, então isso pra gente, assim, isso não muda. Toda terça e quinta a gente para fazer uma reunião de equipe. Nessa reunião a gente busca o quê? O nosso alinhamento, o nosso desenvolvimento. Então, passados 15 anos, todas as terças e quintas, o nosso time para discutir coisas diferentes, para discutir o nosso método, atualizações, artigos científicos que foram lançados, novos recursos, para a gente debater os casos, os clientes, os nossos desafios e também para a gente trabalhar desde aspectos como comunicação dentro do time, qual é a melhor forma da gente buscar o nosso alinhamento na nossa rotina e resolver as coisas do dia a dia. Então, isso faz muita diferença pra gente. Mas, além disso, todos os profissionais que são contratados no Acreditando, eles passam por um processo de treinamento inicial. Então, nenhum profissional entra no nosso time sem passar por um treinamento que é onde a gente vai passar a base, toda a estrutura do nosso método, da nossa forma de raciocinar a reabilitação. Porque a gente entende que esse alinhamento dentro do nosso time, essa mesma comunicação, ela é essencial para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente precisa com os nossos clientes. Então, muitos dos profissionais que estão aqui hoje foram estagiários do Acreditando, ou seja, passaram por um período aí de formação durante a graduação, e especialmente para o time, para as pessoas de educação física que nem conheciam, de repente, o trabalho com pessoas com lesões neurológicas, ou o trabalho com pessoas com deficiência física, que é uma coisa que já é um pouco mais comum na fisioterapia. Eles vêm para cá para vivenciar, aprender sobre isso, e depois eles têm a oportunidade de passar pelo processo seletivo e pelo treinamento para serem treinadores do Acreditando. E por falar em treinadores do Acreditando, por que treinador? Então a gente entende que se a gente quer proporcionar uma reabilitação que ela é ativa, que ela é dinâmica, o conceito de fisioterapeuta ou profissional de educação física e paciente, ele traz uma coisa um pouco passiva para a discussão, e o que a gente quer é uma coisa mais ativa.
Então, como somos numa equipe multi, somos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, nós colocamos aqui como treinadores, justamente porque nós estamos aqui como facilitadores do processo, do programa de reabilitação dos nossos clientes. Aqui, mudando de assunto, nós estamos na sala do bem-estar. Então, aqui é onde acontece o trabalho do Caio e da Nicole, que é desenvolvido com terapias integrativas, uma série de modalidades para trazer a parte de bem-estar físico, psicológico, espiritual, para trazer realmente um complemento daquilo que os nossos clientes buscam, porque tão importante quanto estar ativo é também estar bem consigo mesmo. E eles fazem um trabalho incrível aqui nesse ambiente. E falando um pouco mais sobre o programa de reabilitação, então, quando o cliente chega aqui, ele não vem para fazer só a fisioterapia neurológica. Não que isso não seja muito importante, é essencial. Mas a gente está falando de um programa multimodal e multiespecialidades. Então, quando o cliente chega, ele passa por uma avaliação inicial com um dos nossos treinadores especialistas, ou seja, aqueles profissionais que já têm muito tempo de experiência e formação, junto com o médico fisiatra. E depois dessa avaliação é que nós vamos sugerir um programa completo, que tem como objetivo atender a todas as demandas desse cliente, como, por exemplo, demandas da parte respiratória. Então, nessa sala aqui acontece boa parte da reabilitação respiratória dos nossos clientes, todos aqueles que na triagem, na avaliação, nós identificamos que precisam, que tem essa demanda, porque inclusive se a gente não faz um trabalho especializado para essa reabilitação, as atividades começam aqui na sala, no atendimento mais fechado, mais individualizado aqui, mas elas vão para o ginásio depois progredindo durante os exercícios, conforme o nosso cliente vai melhorando, porque a ideia é que ele esteja reabilitado da parte respiratória para fazer todas as atividades, ficar em pé, andar, fazer exercício. Aqui nessa sala também, por falar em outras modalidades e especialidades, nós trabalhamos com parte da neuromodulação. Então aqui, por exemplo, a tecnologia, o recurso da neuromodulação magnética, tá? Que é um dos recursos que nós temos no Acreditando, assim como a neuromodulação elétrica, o TDCS. Então nós temos as duas modalidades, a neuromodulação como objetivo de otimizar o processo de reabilitação. Então, que vem como um recurso para estimular, para deixar o sistema nervoso central e periférico mais otimizado, para que ele possa desempenhar também e buscar melhores resultados durante a terapia funcional. Então, esse recurso é um recurso que nós temos aqui também e trabalhamos aqui de forma personalizada. Continuando a apresentação aqui para vocês, nós temos também na sala 5 o serviço de reabilitação ortopédica, musculoesquelética. Por quê? Porque os nossos clientes também têm lesões ortopédicas, musculoesqueléticas, ou por sobrecarga, ou por uma nova configuração do corpo, desequilíbrios musculares, por outras lesões que eram prévias à própria lesão neurológica, ou que muitas vezes aconteceram durante o acidente, durante o trauma, e que precisam ser abordadas e trabalhadas, para que novamente esse cliente tenha o melhor desempenho na reabilitação motora lá no treinamento neuromotor no primeiro andar. Então a gente precisa, com o nosso time de especialistas aqui, olhar para essas questões para tanto tratá-las como prevenir, por exemplo, futuras lesões. Na sala ao lado, nós temos a sala das oficinas, que é parte dos projetos sociais que acontecem, que são do Instituto Acreditando. Então é uma sala onde acontece, por exemplo, a oficina de música, a oficina de dança, já tivemos a oficina de arte também, arte-terapia, e também parte de meditação e yoga. Então são oficinas que são gratuitas, tanto para as pessoas com deficiência, para os nossos clientes, pessoas da comunidade, como também para os familiares e cuidadores, porque, de novo, esse olhar de cuidar de quem cuida também é muito importante. Na sala 7, a gente não vai conseguir mostrar, Rafa, porque está acontecendo um atendimento de terapia ocupacional, que provavelmente é alguma coisa que não dá para a gente participar, né? Então, põe uma imagem aí, um vídeo, alguma coisa, um take, mostrando o nosso time de terapeutas ocupacionais, que são incríveis e que abordam todos os aspectos do dia a dia dos nossos clientes, porque a gente busca essa autonomia, a gente precisa que o nosso cliente tenha essa independência e possa fazer tudo aquilo que ele deseja, o mais próximo daquilo que ele fazia antes. E na sala 8, que o Rafa até tremeu na base agora, mas que é o nosso estúdio. Eu não sei se eu vou poder mostrar para vocês, porque aqui é o canto do Rafa. Acho melhor não. Rafa, depois você põe uma imagem de como funciona o estúdio quando ele está bem organizado. Mas nesse estúdio nós temos gravações de podcasts, com encontros com diferentes profissionais, convidados. A gente conhece mais sobre a história dos clientes que passam por aqui. Isso é muito legal. Então, vários bate-papos interessantes que estão lá no nosso canal do YouTube. Mas também aulas, cursos, momentos também de desenvolvimento do nosso time. Olha quanta coisa que você não sabia que acontece aqui dentro do prédio do Acreditando e quantos espaços diferentes
para conseguir atender melhor os nossos clientes e desenvolver melhor o nosso time. Esse foi um resumo, não só da nossa infraestrutura, dos nossos recursos e espaços, mas também um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia, dos serviços que nós temos aqui no Acreditando. Nós vamos sempre seguir mostrando isso para vocês, mas se você está aqui nesse vídeo, aproveita, já curte o nosso canal, acompanha os nossos vídeos, dá uma olhada nos nossos podcasts, tem vários bate-papos interessantes, histórias super legais de pessoas com deficiência que falam um pouco sobre o que aconteceu com elas e um pouco sobre esse processo, mas também de profissionais de excelência que estão aqui para trocar e para compartilhar conhecimento. E vem aqui para conhecer o nosso espaço, vem conhecer qual é o dia a dia do Acreditando. Agenda sua visita ou dá uma ligadinha, aparece por aqui que nós vamos recebê-los. Vem para cá.